Olá e seja bem-vindo. É mais uma aula de Química. Meu nome é Nelson Flau, sou professor, tutor. Hoje vamos falar das propriedades das bases, sabendo que nós podemos encontrar nas substâncias químicas propriedades físicas e propriedades químicas. As propriedades físicas é aquilo que nós podemos observar, são aquelas características que não sofrem transformações. As propriedades químicas têm a ver com o comportamento das substâncias quando submetidos em contato com outras substâncias. Que produtos formam nas reações químicas dessas substâncias, no caso das bases, quando reagem com outras substâncias. Então é isso que vamos aprender na aula de hoje, sobre o comportamento das bases quando reagem com outras substâncias e também conhecer as bases em termos de suas características físicas. Ah, Como já tinha dito, temos propriedades físicas e químicas. Vamos começar com as propriedades físicas. Então, as bases ou hidróxidos apresentam um sabor, neste caso um sabor amargo, são escorregadios. Ao tacto, como acontece com o sabão, conduzem a corrente elétrica em solução aquosa. Então, se for a colocar fios separados, podemos usar numa solução aquosa uma base como um interruptor. Ao colocar um fio, permitir a passagem da corrente elétrica, neste caso, a passagem dos eletrões do fio de um determinado ponto para o outro, permitindo assim a circulação da corrente elétrica. Um, Alteram as cores de indicadores para cores definidas, por exemplo, sob a ação das bases, a solução incolor de fenolftaleína torna-se vermelha. O que é um indicador? Quando nós temos, por exemplo, uma substância cujo no momento não conhecemos as suas características, não sabemos se é um ácido ou se é uma base. Então, pode-se levar fenolftaleína, não é? Que é uma substância que, se for a colocar esta substância desconhecida, que ainda não sabemos se é uma base ou se é um ácido, então, se for uma base, ok? Essa base vai alterar a cor deste indicador, ok? Vai fazer com que este indicador fenolftaleína se torne vermelha, se for uma base. Agora, se for o ácido, vai ter outra cor. Então, um outro indicador, ok, é o tornassol, que, que que pode se usar também e vai alterar a cor vai tornar a cor mais acentuada. Tem uma cor azulada, o tornassol vai fazer com que este indicador tenha uma cor mais azulada. Então, se isso acontece, é porque aquele produto desconhecido se trata de uma base. Então, a base tem essas características de mudar as cores dos indicadores quando elas são adicionadas nesses indicadores. Ok? Vamos agora para propriedades químicas, sabermos o que acontece com as bases quando reagem com outras substâncias. Neste caso, quando as bases reagem com óxidos ácidos, o que acontece? Elas formam sal e água. Então, temos aqui um hidróxido reagindo com óxido ácido ou um óxido ametálico, forma o sal e a água. Então, como já disse nos outros vídeos, o sal é constituído por um metal e um radical. Então, aqui temos uma base reagindo com um óxido ácido e forma-se sal e água. Então, esta é a primeira propriedade química. Ah, Também podem ocorrer reações de neutralização, ok? Quando as bases reagem com os ácidos, esta propriedade já aprendemos quando falamos das propriedades químicas dos ácidos. Então, nessa situação de ácidos e óxidos, ou de ácidos e hidróxidos ou ácidos e bases, vai se formar também sal e água por reações de neutralização ou de dupla troca. Mas também pode ocorrer a reação, ok, do hidróxido de potássio com o ácido sulfúrico, ok? Aqui vamos encontrar o sal e água. Na reação, por exemplo, do hidróxido de zinco com o ácido clorídrico, vamos ter sal e água. Então, estes são alguns exemplos das reações entre bases e ácidos.
Podem ocorrer também reações de decomposição das bases ou, através da base, surgirem dois produtos que são, neste caso, quando o hidróxido é submetido ao calor, ou a base, quando é submetida ao calor, pode produzir um óxido e água, como é o caso do hidróxido de cobre, quando é submetido ao calor, vai produzir o óxido de cobre e água. Mas também podemos ter outro exemplo do hidróxido de ferro submetido ao calor, que vai se transformar em óxido de ferro, mais um outro produto que é água. Então, uma reação de decomposição através de uma única substância, que neste caso é a base ou hidróxido, vai se formar duas substâncias que vão ser, neste caso, que são óxido e água. A aula termina assim, tem atividades para resolvermos. Por favor, vamos completar e acertar as equações que estão presentes aí. Se tem problema de acerto de equações, assim como em como completar uma equação, podem colocar no comentário e eu vou explicar como se acerta uma equação química. Peço também que partilhe este vídeo com quem acha que pode precisar desta informação e deixar aí o seu like e o seu comentário em relação a esta aula, como é que foi para ti. Não se esqueça também de se inscrever, de responder também esta parte dos exercícios, onde deve escrever as equações químicas da decomposição térmica do hidróxido de zinco e da decomposição térmica do hidróxido de alumínio. A nossa aula termina aqui e obrigado.